Okay. Welcome back to Calvary. Então, bem-vindos novamente aqui a Calvary. And happy Father's Day to all the fathers out there. E feliz Dia dos Pais a todos os pais aí. And even, thinking about future dads. We're going to have some future dads too. E também pensando nos pais futuros, a gente vai tê-los. So we're here in Matthew 24. Então, nós estamos aqui em Mateus 24. And we're still talking about the end times. E ainda estamos falando sobre os últimos tempos. And the return of the Lord. E o retorno do Senhor. It's a subject that's really pretty heavy. É um assunto muito bem pesado. And it's something that we need to look at as a real life exhortation. E é uma coisa que a gente precisa ver como uma exortação de vida real. The Lord saying, be ready because I'm coming back. O Senhor está dizendo, fica pronto porque eu estou voltando. And so we have to look at this and say, okay, are we ready? Então a gente tem que olhar para isso e pensar, tá, a gente está pronto? Okay, so today what we're going to do is we're going to look at a little bit more at some of the details that Jesus talks about. Então hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar mais alguns detalhes do que Jesus estava falando. Because last week we were looking more at the theories of the rapture. Theories, ok. Porque semana passada a gente estava fazendo o quê? A gente estava vendo mais sobre as teorias do arrebatamento. We were seeing that people think the rapture is going to happen here or here or here. Pessoas pensando que o arrebatamento vai acontecer aqui, ou ali, ou ali. We'll see a little bit of that today. E a gente vai ver um pouquinho disso hoje. But we're going to see a little more of the details of what Jesus was talking about. Mas a gente vai ver mais dos detalhes do que Jesus estava falando. So why don't we get started here? Então vamos começar. Look at Matthew 24, starting verse 32. Vamos ver Mateus capítulo 24, começando no versículo 32. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Verse 32. Just verse 32. Okay. Try it again. Ok. Volta. Mateus 24, versículo 32 só. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Okay, so Jesus gives us the picture of a fig tree. Então, aqui Jesus está fazendo essa imagem de uma figueira. And he's saying the fig tree is interesting because you can read it and you can tell the seasons by it. E ele diz, olha, a figueira é interessante porque você pode observá-la e ver as estações através dela. They say when it starts to, the branches become tender and it starts to put forth leaves. Então, os ramos, eles começam a ficar mais macios e eles começam a mostrar folhas. He says that's when you know it's almost summer. E é aí que você sabe que já é quase verão. And he's saying this is a symbol because when you see these signs that Jesus has been talking about, então ele estava usando isso como um símbolo, dizendo, olha, e também da mesma forma, quando vocês virem esses sinais do qual Jesus estava falando, then you know that the end is near. Vocês vão saber que o fim está próximo. Now it's ironic because when he uses the symbol of the fig tree, E é irônico porque quando ele usa esse exemplo da figueira, the fig tree is also a symbol of the nation of Israel. a figueira também é símbolo? Yeah. Okay. Também é um símbolo da nação de Israel. Okay, so it talks about this in several different passages in the Old Testament. Isso se fala em várias passagens do Antigo Testamento And even a few in the New Testament. e também alguns no Novo Testamento. I'll give you two examples. E eu vou dar dois exemplos. Joel chapter 1 verse 6 and 7. Joel capítulos 1, versículos 6 ao 7. Uma nação invadiu a minha terra, poderosa e inumerável. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca, derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Here he talks about the fig tree is his. Então aqui ele fala sobre as figueiras dele. The fig tree is a picture of Israel, it's his nation. E a figueira é essa imagem da nação de Israel. And there was destruction coming from another nation against them, against his fig tree. Então tinha vindo destruição sobre essa nação, então que era a nação dele, a figueira dele. Okay, and then there's a famous passage in Luke chapter 13 where Jesus also talks about the fig tree. E uma passagem famosa em Lucas capítulo 13, em que Jesus fala sobre a figueira também. Verses 6 through 9. Versículos 6 ao 9. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que vim procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a.
So here Jesus speaks a parable, Então aqui Jesus faz essa parábola, talking again about a fig tree. de novo falando sobre uma figueira, And he talks about how the owner of the fig tree hasn't found any fruit for 3 years. e aí ele fala como o dono dessa figueira buscava fruto nessa figueira e não encontrava por 3 anos. So he says, cut it down. E aí então ele disse, corta essa And figueira. they said, well, give it a little more time. Então alguém disse, dá um pouco mais de tempo. And so he says, okay, a little more time, and if not, then we cut it down. Então tá, um pouco mais de tempo e se não, vamos cortar. And this is a picture of the nation of Israel. E essa também é uma imagem da nação de Israel. Jesus comes to the nation of Israel looking for fruit, and he found none. Jesus vem à nação de Israel procurando fruto e ele não encontra. And he was like, okay, let's get rid of it. Então ele diz, tá bom, chega pra But ela. there's still a little bit of time after Jesus says this Ainda tem um pouco de tempo até quando Jesus diz isso, for them to believe in their Messiah. I'm sorry, For them to believe in their Messiah. para que eles possam crer nele como Messias. Okay, unfortunately, most of them missed it. Mas infelizmente a maioria deles deixa isso passar. And then judgment came against Israel. E então vem o julgamento sobre Israel. Okay, so when Jesus uses the picture of the fig tree, Então Jesus usa essa figura da figueira, this is really significant, right? que é bem significativa. Okay, one, it tells the future, it tells the season. Então, primeiro, dela a gente vê o futuro, as estações, And then it also is that picture of Israel. e também tem essa imagem de Israel. Okay, now, what does he say after this? Então, o que ele diz depois Look at disso? verse 33 and 34. Vamos dizer os versículos 33 ao 34. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. So he says, when you see all these things, Então ele diz, quando você vir todas essas coisas, what things? que coisas? All the things he's talking about here in Matthew 24. Todas as coisas das quais ele estava falando em Mateus 24. Earlier in the passage, he talks about wars and rumors of wars. Antes, na passagem, ele estava falando sobre guerras e rumores de guerras. He talks about famines, Ele fala sobre fome, diseases, doenças, earthquakes, terremotos, persecutions, perseguições, false prophets, falsos profetas, false Christs. falsos cristos. All these things are signs that he says, look out for these things. E todas essas coisas são sinais e ele diz, observem essas coisas. And he says, when you see these things, know that it's here at the door. Então ele diz, quando vocês virem essas coisas, saibam que ele está às portas. Now, all of us have probably had a moment where we had someone coming to our house, Então todos nós já tivemos algum momento de alguém chegando na nossa casa, and you're waiting for them to get there, e aí você está esperando a pessoa chegar, and next thing you know, someone's knocking at the door. e aí de repente você percebe que tem alguém batendo na porta. Okay, I know a lot of us live in condominiums, Muitos de nós vivemos em condomínio, so there's usually a ringing at the interphone first, então geralmente alguém talvez toca o interfone, or maybe you have a doorman who calls you. ou tenha um porteiro que vai te chamar. There's times when we've been like trying to prepare everything last minute, Tem vezes que a gente tá ali tentando preparar tudo de último minuto, and all of a sudden someone knocks on the door. e aí de repente alguém bate na It's like, porta. oh, they're here. Estão aqui. We're not ready. A gente não tá pronto. This is what Jesus is saying. É isso que Jesus está dizendo. He says, when you see these signs, know they're there. They're at the door. Ele diz, olha, quando vocês virem esses sinais, eles estão ali à porta. Okay? When they're at the door, it means that's it. E quando eles estão ali à porta, é isso. There's Já no foi. more time to clean or organize your house. Não tem mais tempo de limpar, organizar a casa. They're already there. Eles já estão lá. Okay? Jesus says, when you see these signs, know the end is at the door. Então Jesus está dizendo, quando você vira esses sinais, o fim está à porta. And he says that this generation will by no means pass till all these things take place. E ele diz que não passará essa geração até que tudo isso se cumpra. So what it seems that he's saying is the people who see these signs, Então ele diz, pessoas que virem esses sinais, then this generation that sees the signs will not pass. então essa geração que vira os sinais não passará. It's not going to be a thing where you say, well, we see all these signs. Well, maybe my grandchildren will see Jesus. Não vai acontecer alguma coisa do tipo, nós vimos todos os sinais, mas talvez o meu neto vai ver Jesus. No, you're not going to have grandchildren if that's the case. Não, você não vai ter neto se for esse o caso. Okay? When you see all these signs, it's it. Quando você vir todos esses sinais, é isso. Okay, now, one of the things that's really interesting about this verse, especially verse 34, Então, uma coisa interessante sobre esses versículos, especialmente o 34, is that this is one of the main verses to support the idea of preterism. é que esse é um dos versículos principais para apoiar a ideia de preterismo. We talked about preterism last week a little bit. A gente falou sobre preterismo semana passada um pouquinho. This is the idea that all of these things in Matthew 24, Essa é a ideia de que todas essas coisas em Mateus 24, and even all the things in Revelation, e até todas as coisas em Apocalipse, are already completed. já foram, na verdade, completadas. Okay? All of it was completed in 70 AD at the destruction of Jerusalem. E que tudo teria sido completado, então, em 70 depois de Cristo, na destruição de Jerusalém. Okay? Now, this is a really difficult view.
E essa é uma visão bem difícil. Okay? What they use this verse, they say, well, Jesus said that this generation will not pass till all these things happen. Eles usam esse versículo dizendo, Jesus está dizendo, esta geração não passará até todas essas coisas acontecerem. Okay? Well, how old was Peter? Então, quão velho era Pedro? How old was James and John? Ou Tiago, ou João? Okay? These guys weren't that old. Esses caras não eram tão velhos. So they had a little bit of time to live, Então eles tiveram um pouco de tempo de vida, but they didn't have thousands of years. mas não teriam 1000 anos. So, milhares. obviously, the destruction of Jerusalem, which came less than 40 years after Jesus said this, Então, obviamente, a destruição de Jerusalém, que veio 40 anos depois de Jesus dizer isso, that was the fulfillment of everything. era então o cumprimento de tudo. It says this generation, right? Que ele disse esta geração, certo? No, that's not right. Não, não tá certo. Okay? One, he says that when you see all these things, Primeiro ele diz, quando você vir todas essas coisas. they didn't see all those things. Eles não viram todas essas coisas. Okay? So what he's saying is, when you see it, then this generation will not pass. Então o que ele estava dizendo é, quando você vir, então essa geração não passará. The generation that sees all the signs. A geração que vê todos os sinais. But then there's a second idea. Mas aí, então tem uma segunda ideia, This is the idea of double fulfillment prophecy. que é uma ideia de profecia de cumprimento duplo. Okay, what does that mean? O que isso significa? It means that there is a prophecy that is given about some subject. Significa que houve uma profecia sobre algum assunto, And it pertains to something right then in that day. e ela pertence a alguma coisa sobre aquilo naquele dia, And it also pertains to something that comes much later. e também pertence a alguma coisa que acontece bem depois. There are numerous examples of this throughout the Bible. Tem numerosos exemplos disso na Bíblia toda. Okay, last week we saw one, Isaiah chapter 13. E semana passada a gente viu um em Isaías capítulo 13. Give you a couple of verses here. Então, alguns versículos aqui. Versículo 1 e o 6 ao 7. Advertência contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá. So here he starts off talking about Babylon. Então aqui ele começa falando sobre a Babilônia. There's going to be judgment coming against Babylon. Vai vir julgamento sobre a Babilônia. And then it goes in, now it's the day of the Lord. E aí então ele segue e diz agora é o dia do Senhor. And what we saw last week, it was destruction and judgment against all mankind. E como a gente viu semana passada, é destruição e julgamento sobre toda a humanidade. Okay, well that's not just Babylon, right? Então isso não é só sobre a Babilônia, certo? It's all mankind. É sobre toda a humanidade. So one part is talking about Babylon. Então uma parte estava falando sobre a And then Babilônia, a second fulfillment is talking about the day of the Lord when he brings judgment at the end. e o segundo cumprimento está falando do dia do Senhor, quando ele vai trazer todo o julgamento no final. Okay. Another example of this is Ezekiel 26. Outro exemplo disso é Ezequiel 26. This is a prophecy against the city Tyre. É uma profecia contra a cidade de Tiro. Okay? Take a look here at this part. Então, vamos olhar essa parte. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres. Eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua. Fora, no mar, ela se tornará um local propício para estender redes de pesca, pois eu falei palavras do soberano Senhor. Ela se tornará despojo para as nações, e em seus territórios no continente será feita grande destruição pela espada. E saberão que eu sou o Senhor, pois assim diz o soberano Senhor. Do norte vou trazer contra você, Tiro, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei dos reis, com cavalos e carros, com cavaleiros e um grande exército. So here he talks about King Nebuchadnezzar coming up against the city of Tyre and destroying it. Então aqui ele fala sobre o rei Nabucodonosor vindo sobre a cidade de Tiro, destruindo-a. But he talks about a couple different aspects of the destruction. Mas ele fala alguns aspectos diferentes de destruição. He said they're going to tear down all the towers and things like that. Ele fala sobre derrubar as torres dela e coisas assim. They said that they're going to scrape it so it becomes like a rock. E ele diz que ela seria raspada e ela se tornaria uma rocha nua. And then it says it's going to become a place for drying E nets. também fala de se tornar um lugar para secar as redes, estender as redes. Well, the city of Tyre was very interesting because it had two parts of the city. E a cidade de Tiro era interessante porque ela era dividida em duas partes. Okay, one part was on the mainland, right on the Mediterranean Sea. Uma parte estava na costa, bem ali no mar Mediterrâneo. And another part, there was an island that was just off the coast. E a outra parte era uma ilha que simplesmente estava deslocada da costa. And they had this incredible navy that was there to defend the island. E eles tinham essa marinha incrível que defendia essa ilha. Well, King Nebuchadnezzar came and he conquered the city, Mas veio realmente o rei Nabucodonosor e venceu a cidade. but only the part that was on the coast. Mas então só a parte que estava na costa. And there were people who looked at it and said, "Oh, look at
God's prophecy didn't come true. Então teve gente que olhou e falou, tá vendo? A profecia de Deus não se concretizou. But then what happened? Mas o que acontece? Hundreds of years later, Centenas de anos depois, Alexander the Great came. vem Alexandre o Grande. And he took the city again, E ele também venceu a cidade. but he couldn't get to the island. No. E ele não conseguia chegar até a ilha. So what did he do? Então o que ele fez? He took that entire city on the coast. Ele pegou toda aquela cidade que estava ali na costa, He literally scraped it clean. ele literalmente raspou aquela And cidade he threw all of it into the ocean para jogar toda ela dentro do oceano, to build a landmass to be able to get to the island. construindo ali uma forma de ponte para chegar ali na ilha. He literally scraped every rock, every tree into that thing so that his soldiers could get out there and fight. Eles literalmente estavam raspando toda a pedra, toda a árvore para jogar no mar para eles chegarem até lá e fazerem a batalha. Okay? Long story short, he did it. Então, encurtando a história, ele fez isso. He conquered the island. Ele venceu a ilha. And he threw all that into the ocean E ele too. jogou também tudo aquilo no oceano também. Okay? And then what happened? E aí o que acontece? Years later, Anos depois, there formed a fishing village. formou-se ali uma vila de pescadores. It was a perfect place for them to dry their nets upon the flat, rocky area. Era um lugar perfeito para que eles pudessem estender e secar as redes ali naquela pedra nua, sequinha. God gave the prophecy, Deus deu uma profecia, partially fulfilled in Nebuchadnezzar, parcialmente cumprida com Nabucodonosor, then later on more fulfilled with Alexander the Great, e depois mais cumprida com Alexandre o Grande. and then years later it was fulfilled even more when a fishing village was established there and they dried their nets. E aí depois foi cumprida ainda mais quando se formou essa vila de pescadores que estendiam suas redes. That's almost like a triple fulfillment prophecy. Então aí é quase uma profecia de cumprimento triplo. This is how God works sometimes. É assim que Deus trabalha às vezes. Even with the story of Elijah. Mesmo com a história de Elias. Okay, Elijah came, he was a great prophet. Elias, então, era um grande profeta. And God said that before the coming of the day of the Lord, Elijah would return. E ele dizia, olha, antes do dia do Senhor, Elias vai retornar. Okay, and then Jesus said, well, John the Baptist is Elijah. Jesus said, John the Baptist is Elijah. E aí Jesus então diz, João Batista é Elias. But then at the very end, in the book of Revelation, in chapter 11, I believe, Mas aí bem lá no finalzinho, em Apocalipse, talvez no capítulo 11, it says that there will be two prophets that come down and prophesy against the world. ali diz que vem dois profetas que vêm professar contra o mundo. And it seems that one of them is Elijah. E o que parece é que um deles é Elias. And we can talk about that at a later time. Então a gente pode falar sobre isso em um outro momento. But it seems like Elijah came in flesh. Mas parece então que Elias veio em And then carne. there was a return of Elijah in John the Baptist. E aí tem esse retorno de Elias em João Batista. And then it seems there will be another return of Elijah in the end times in the book of Revelation. Mas também parece haver um outro retorno de Elias no livro de Apocalipse. Okay, we don't limit God in prophecy. Então a gente não limita Deus nas profecias. God can do multiple things at different time periods. Deus pode fazer múltiplas coisas em tempos diferentes. Okay, look at Matthew 24 now. Então vamos ver Mateus 24 What are agora. we talking about here? Do que a gente está falando aqui? The context is we're talking about Jesus describing the destruction of the temple. O contexto é a gente falando sobre Jesus descrevendo a destruição do templo. That's what he talked about in chapter 24 verse 2. É disso que ele tinha falado em Mateus 24, versículo 2. And then his disciples asked him a question or several questions that are very complex. E aí então os discípulos fazem uma ou várias perguntas que são bem complexas. They said, "Tell us, when will these things be? E aí eles perguntam, nos diga quando essas coisas vão acontecer, What will be the sign of your coming qual vai ser o sinal da sua vinda and of the end of the age?" e do fim das eras. So they're asking three different things. Então eles estão perguntando três coisas diferentes. So Jesus describes all these magnificent things, Então Jesus descreve todas essas coisas magníficas and they're kind of connected. e elas estão meio And relacionadas. so part of this, he's talking about the destruction of Jerusalem in 70 AD. Então parte disso estava falando sobre a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. But part of it, he's talking about things that are going to happen in the end times. Mas parte disso está falando sobre coisas que vão acontecer nos últimos And tempos. so it's a dual fulfillment. Então é um cumprimento duplo. And so a lot of people, they look at this passage and they say, well, it says this generation. Então muita gente olha essa passagem e diz, não, tá aqui dessa geração. So it has to be talking about 70 AD. Então tem que estar falando sobre 70 depois de Cristo. Okay? If there didn't exist double fulfillment prophecy, I'd say maybe. Se não existissem profecias de cumprimento duplo, eu diria talvez. But because they exist, I say no, there's not a chance that it was all fulfilled in 70 AD. Mas porque elas existem, não há chance de tudo ter sido cumprido em 70 depois de Cristo. And so to me, it renders the whole preterist argument just completely worthless. Então, para mim, isso anula completamente o argumento e a discussão. Okay.
Back in the passage. Então, voltando para a passagem. Look at verse 35. Vamos ver o versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. So he says, heaven and earth will pass away. Então ele diz, os céus e a terra passarão. Okay, this is talked about many times as well in the scriptures. Isso também é falado várias vezes nas escrituras. God will destroy this earth. Deus vai destruir esse mundo. Okay, we'll come back to this idea at the end. A gente vai voltar a essa ideia lá no final. Okay, and he's going to create a new heavens and a new earth. Ele vai criar novos céus e nova terra. Okay, I'll give you a couple passages to talk about this. I'm sorry? Couple passages to talk about. Algumas passagens falam sobre isso. 2 Peter 3:13. 2 Pedro 3:13. Todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. And in the Old Testament, Isaiah 65:17. E também para ver no Antigo Testamento, Isaías 65:17. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. And then Isaiah 66:22. E também Isaías 66:22. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor. Assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. Okay, this is just a couple of the passages that talk about this. Então essas são só poucas passagens que falam sobre isso. Okay? All sorts of passages talk about there will be a new earth, there will be new heavens. Tem todo tipo de passagem que fala, vai haver novos céus e nova terra. This earth, the heavens that are around us, will melt with fervent heat. Essa terra e essas coisas que estão ao redor dela vão derreter com fogo fervente. Read 2 Peter chapter 3, it's awesome. Leia 2 Pedro capítulo 3, é incrível. Okay, so, Jesus says, heaven and earth will pass away. Então Jesus diz, os céus e a terra passarão. But my words will not. Mas as minhas palavras jamais passarão. Okay, I'll give you another passage here which is connected. Matthew chapter 5 verse 8. Então a 18, gente tem outra passagem conectada com essa aqui, Mateus capítulo 5, versículo 18. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Okay, so again he talks about the heaven and earth passing away. Então, de novo, ele fala sobre os céus e a terra se passando. But then he talks about the fulfillment of the law. Mas aí, então, ele fala sobre o cumprimento da lei. He talks about these strange letters that are parts of Hebrew. Ele fala sobre essas cartas estranhas que são parte do hebraico. Letras. Letras mesmo? Yeah. Ah, tá. Essas letras estranhas que são parte do hebraico. He says, not one jot or one tittle will pass away before all the law is fulfilled. Ah, entendi, tá. Não desaparecerá a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Okay, now, what he talks about here, literally, a jot or a tittle, they're parts of a Hebrew letter. Então, do que ele está falando aqui é que literalmente uma letra ou um traço são partes do vocabulário, eu sei, das letras judaicas. Okay, so, for example, in English or Portuguese, we have the same alphabet, basically. Então, por exemplo, em inglês e português a gente tem basicamente o mesmo alfabeto. We have parts of letters. A gente tem partes das letras. So, you can dot an I. Então, você pode colocar um pingo no I. You can cross a T or an F. Você pode cruzar um T ou um F. This is what he's talking about in the passage. É disso que ele está falando aqui na A passagem. jot or a tittle, they're parts of the Hebrew letters. Então, a menor letra ou o menor traço são partes das letras hebraicas. He said not even a little part, a little dot is going to be unfulfilled in the law. Então ele diz, olha, nem um menor traço, nem um pontinho vai ficar sem ser cumprido na lei. This is so important. Isso é muito importante. Because a lot of times people look at the Bible as it's just another book. Porque várias vezes as pessoas olham para a Bíblia como só um outro livro. This is the Word of God. Mas essa é a palavra de Deus. And everything that he says will be completed. E tudo o que ele diz vai ser cumprido. Okay, we can't take this and say, yeah, I don't know about that part. A gente não pode pegar isso e dizer, não sei essa parte aqui. No, this part is not really relevant to us. Essa parte aqui não é tão relevante pra gente. Man, this is the Word of God. Não, essa é a palavra de We're Deus. looking today at the very words of Jesus Christ. A gente está olhando para isso, as palavras reais de Jesus Cristo. And in the Old Testament, Jesus said, I will exalt my word above my name. Old Testament? Old Testament. E no Antigo Testamento, Deus diz, eu vou exaltar a minha palavra acima do meu nome. The name of God was exalted above almost everything. Então, o nome de Deus é exaltado sobre todas as coisas. It was so important that the scribes, they wouldn't even include the vowels when they wrote the name. E ele é tão importante que na hora que eles escreveram o nome de Deus, eles nem incluíram as vogais. Some of the scribes, when they were transcribing the scriptures, alguns dos escribas que estavam ali transcrevendo as escrituras, when they came to the name of God, quando chegaram ao nome de Deus, they would change pens. Eles mudaram partes, pontos. Pen.
Mudaram de caneta. Okay? Or they would go and they would wash themselves and then come back and write the name of God. Ou então eles saíam, se lavavam para voltar antes de poder escrever o nome de Deus. Because the name of God is holy. Porque o nome de Deus é santo. And then God says, I will exalt my word above even my name. E aí Deus mesmo diz, eu vou exaltar minha palavra acima do meu nome. And then people take the word of God as if it's another book. E aí as pessoas tomam a palavra de Deus como se fosse outro livro. This is not another book. Isso não é qualquer This livro. is the book. Esse é o livro. That's what Bible means. É isso que significa Bíblia. The Bible, it means the book. A Bíblia significa o livro. It means it's the book of life, right? É o livro da vida, certo? The book of the Word of God. O livro da palavra de Deus. Okay, so when Jesus is here in Matthew 24, Então quando Jesus está aqui em Mateus and 24, he says, all these things are going to come to pass, e ele diz, todas essas coisas vão passar. and then the end's going to come. E aí vai vir o fim. He means all of it. Ele diz tudo. Okay, now with the preterist view, they completely disregard the prophecies that are going on in Daniel chapter 9. Então, com a visão preterista, eles simplesmente ignoram as coisas que estão em Daniel capítulo 9. They look at Revelation chapter 13, Eles olham Apocalipse capítulo 13, and it talks about the mark of the beast, que 666. fala sobre a marca da besta, 666. And they say that's just symbolic, doesn't really exist. Mas aí eles dizem, não, é só simbólico, isso não existe. Because in 70 AD, there was no mark of the beast. Porque lá em 70 depois de Cristo não teve marca da besta. So they have to explain it away. Então tem que explicar isso. That's not how the Word of God works. E não é assim que a palavra de Deus funciona. You don't just explain things away. Você não precisa ficar inventando explicação. Oh, that was just symbolic. Ah, não, foi só simbólico. Oh, that was just cultural. Oh, era só cultural. This is the Word of God, guys. Essa é a palavra de Deus, Jesus gente. said everything, every yacht, every tittle is going to be fulfilled. Jesus disse que toda menor letra ou menor traço vai ser cumprido. And that should change the way we view and treat this book. E isso deve mudar a forma como a gente vê e trata esse livro. Okay, now, what Jesus also says after this, Então, o que Jesus também diz depois disso, he said, my word will by no means pass away. ele diz, a minha palavra jamais passará. But he says, of that day and hour, nobody knows. E aí ele diz, daquele dia e hora ninguém sabe. Okay, not the angels in heaven, Nem os anjos do céu, but only my Father. mas só o meu Pai. Okay, this is important. Isso é importante. Because what he's saying is, when all these guys come out and they try to predict the very day that Jesus will return, Porque quando todos esses caras saem e ficam tentando prever o dia que Jesus vai voltar, they don't know. eles não sabem. Okay, there was 2012, right? That was the big year, right? Então teve 2012, né, o grande ano. And there was some guy, I mean, I even saw a billboard as I was driving downtown that said the date that the end of the world was coming. E eu, inclusive, vi um outdoor onde tinha lá escrito o dia em que o Senhor estava vindo. And I just laughed. Ou o fim do mundo. Eu This só guy ri, doesn't know what he's talking about. eu só ri que esse cara não sabe o que ele está falando. Nobody knows the day that it's going to end. Ninguém sabe o dia do fim. Okay, now, it's interesting because in Mark chapter 13, which is a parallel passage, E é interessante que em Marcos capítulo 13, que é uma passagem paralela, look at verse 32. a gente vê o versículo 32. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. He says, the angels don't know, not even the Son knows. Ele diz, nem os anjos sabem e nem o Filho sabe. Okay, now I think Jesus knows now, Então, eu acredito que Jesus sabe agora, but I think at that time he didn't. mas que aqui naquele momento ele não sabia. In Jesus' incarnation, Na encarnação de Jesus, Jesus limited his knowledge and powers a little bit. Jesus limitou o seu conhecimento e poder um pouquinho. Okay, but now he knows. Mas agora ele sabe. Okay, how do I know? Como eu sei? Look at Revelation 1:1. Veja Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. He said, this whole book Então ele está dizendo ali, esse livro inteiro is the revelation of Jesus Christ. é a revelação de Jesus Cristo, It's which God gave to him que Deus deu a ele for him to reveal to his servants. para que ele pudesse mostrar aos seus servos. And they revealed this all to John so John could write it down. E aí então isso foi revelado a João para que ele pudesse escrever. Okay? Now Jesus knows. Então Jesus sabe agora. He knows the days he's coming back, Ele sabe o dia que ele está voltando, but we don't. mas nós não sabemos. Okay? So, be careful. Então, cuidado. Okay? Now, back in the passage, Matthew 24. Então, de volta a Mateus 24. Okay? Look at verse 37 through 39. Os versículos 37 ao 39. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem.
So he uses the story of Noah's Ark as Então- a symbol. Então ele usa como símbolo a história da Arca de Noé. He says it's going to be very similar, the days of the return of the Son of Man as the days of Noah. Ele diz, olha, vai ser bem similar o dia do retorno do Senhor e os dias de Noé. The days of Noah were evil. Os dias de Noé eram maus. God brought judgment. Deus trouxe julgamento. And they didn't know that the judgment was coming. E They didn't know the judgment was coming. eles não sabiam que o julgamento estava And vindo. so they lived their life as if everything was normal. E eles então viviam a vida deles como se tudo tivesse normal. They had no real consciousness of what God was doing. Eles não tinham consciência alguma do que Deus estava And fazendo. then Noah entered into the ark. Então Noé entrou na arca, The rain came. veio a chuva, The floods came. veio a inundação, And it says the floods came and took them all away. e aí diz que veio o dilúvio e os levou a todos. Okay? They were taken away to wrath, Eles foram levados na ira, to death. para a morte. Okay? This is serious stuff, right? Isso é coisa séria, And he says certo? this is how it's going to be in the days that the Son of Man returns. E é assim que vai ser no dia em que o filho do homem voltar. There are going to be people who have been denying Christ since they were little kids. Vai ter gente que estava negando a Cristo desde pequenininho. There are certain people today that are taught by their parents that Jesus didn't exist or that Jesus was a false prophet. Tem gente hoje sendo ensinado pelos seus pais que Jesus não existiu ou que ele era um falso profeta. And so these people are living their life, Jesus, prophecy, yeah, right. E aí então essas pessoas vivem a vida dizendo, tá, Jesus, profecia, tá bom. Okay? They don't believe that at all. Eles não acreditam nisso de forma And nenhuma. so they're going after their goals in life. Então eles vão seguindo seus objetivos na They're vida. trying to advance their careers, Tentando fazer suas carreiras. trying to get lots of riches, great vacations. Tentando conseguir várias riquezas, gratificações. Okay? And they don't know that eventually God's going to come and wipe them out. E eles não sabem que de repente Deus vai vir e varrê-los. Man, this is serious stuff, right? Gente, isso é sério. Okay, then not only does he doesn't stop there, he continues on. Look at verse 40 and 41. E ele não para aqui, ele continua, vamos ver os versículos 40 e 41. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Okay, now I wish that we could not talk about the rapture again. Então, eu gostaria da gente não precisar falar sobre o arrebatamento de novo. Because last week it's so stressful. Porque semana passada foi bem estressante. Okay? But he's going to talk about something here again. Mas ele vai falar sobre isso de novo. Now, here's the question. Então, aqui tá a pergunta. 2 men are together, 2 homens juntos, one is taken, the other one's left. um é levado e o outro deixado. Okay? God's not sexist, so now there's 2 women together, Deus não é sexista, então agora 2 mulheres juntas, one's taken, the other's left. uma é levada e outra deixada. Okay? Taken where? Levada pra onde? Doesn't say. Não diz. Is this the rapture? É esse o arrebatamento? One of them's taken, the other one's left for wrath? Um é levado e o outro é deixado pra ira? I don't know. It could be. Não sei, pode ser. Or it could be that they're taken away to wrath, just like the people in the days of the flood of Noah. Ou pode ser que eles são levados pra ira, assim como foi com os dias de Noé. Okay, in verse 39 it says, they did not know until the flood came and took them all away. No versículo 39 diz, eles não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Then you have these 2 men, these 2 women, one is taken away. Aí então ele fala desses 2 homens e um é levado. Okay, are they taken away to wrath? Levado na ira? Or are they taken away for the rapture? Ou levado pro arrebatamento? I don't know. Eu não sei. Okay, and this is where your interpretation determines your interpretation of this passage. Então é aí que entra a sua interpretação determinando a interpretação dessa passagem. People who are pre-tribulational rapture people, Pessoas que são pessoas pré-tribulacionistas do arrebatamento, they look at this and they interpret it one way. eles olham para isso e interpretam de uma forma. But people who are pre-wrath interpret it another way. Pre-wrath? Yeah. Okay. Mas pessoas que são pré-ira interpretam de outra forma. People who are post-tribulational, they interpret it another way. Pessoas que são pós-tribulacionistas interpretam de outra And I forma. read people that are talking, yeah, this is the rapture. E vai ter gente dizendo sim, esse é o arrebatamento. I read people that said. Eu li pessoas dizendo que sim, este é o arrebatamento. And then I read other commentaries and they said, no, this can't be the rapture. Mas eu também li outros comentaristas dizendo não pode ser o It arrebatamento. all depends on their theological stance. E aí depende das suas posições teológicas. So, Então, just to help you guys be more confused, é só para ajudar vocês a ficarem um pouco mais confusos. do some research. Façam as pesquisas de vocês. Okay, verse 42. Então, versículo 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. He says, watch. Então, diz vigiem. Okay? Watch. Literally, it means, literally or figuratively, to watch.
Isso quer dizer literalmente ou figurativamente, vigiem. Okay? You're watching, you're waiting for something to come. Você está observando, você está vigiando alguma coisa que vai vir. But it could also mean to stay awake. Mas também pode significar ficar acordado. And that's where the connection is with your guys' translation. E é essa a conexão com a nossa tradução aqui. It's like a vigilia. É como uma vigília. Okay? Vigil. Vigília. It means that what is a vigil? A vigil is when you're staying awake all night to pray and seek the Lord. Então, o que é uma vigília? É quando você fica acordado durante a noite para louvar e orar ao Senhor. He says that we're meant to have this watchful state where we are looking and waiting for the coming of the Lord. Então ele está dizendo para a gente ter esse estado de vigilância onde a gente fica aguardando e observando a vinda do Senhor. And even to the point where maybe we're not sleeping all the time. Talvez até o ponto em que a gente não esteja dormindo o tempo inteiro. Okay, now, listen to me carefully, right? Então me ouça com cuidado. Someone here will say, Tom told me I'm not allowed to sleep anymore. Alguém aqui vai dizer, o Tom disse que eu não posso mais dormir. Okay? I didn't say you can't sleep anymore. Eu não disse que você não pode dormir. Okay? Write that down. Tom said I can sleep. Escreve isso. Tom disse eu não posso dormir. No, I can. Eu posso dormir. Obrigado. Faz mais sentido. I can sleep. You can sleep. Sim, eu posso dormir. Você pode dormir. Okay? The idea is not literally don't ever sleep again. Então a ideia não é que você literalmente nunca mais durma. Don't misquote me on that, okay? Não distorça as minhas palavras aí. It's the idea of watchfulness. É a ideia de vigilância. To being aware and waiting for the return of the Lord. De ficar observando, preparado para a vinda do Senhor. Okay, now look at verse 43. Então olha aqui de novo capítulo 24, versículo 43. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora e da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Okay, so, it says, if somebody knows that their house is going to be broken into, Então ele diz, olha, se alguém sabe que a sua casa vai ser arrombada, they're going to be prepared. ele vai ficar preparado. Okay? If someone told me, Tom, your house is going to be broken into 2:00 in the morning tonight, Então se alguém me dissesse, olha, Tom, a sua casa vai ser arrombada hoje às 2h da manhã. 1:45, I'm going to be downstairs with my baseball bat. 1h45 eu tô lá embaixo com o meu taco de beisebol. And I'm going to be hiding behind a wall, looking at the two windows. Don't tell them, man. Yeah, be prepared. E eu vou estar preparado atrás do muro, escondido, olhando as duas janelas. You try to come to my house, you will get a fistful of baseball bat. Se você tentar chegar na minha casa, você vai ser atingido por um taco de beisebol. Okay, I might not hit you in the head, that might kill you. Eu posso não te atingir na cabeça, que pode te matar. But I will hit you so hard in the knee, you will limp for the rest of your life. Mas eu vou te atingir tão forte na perna que você vai mancar pro resto da vida. If I know someone's going to come into my house, Se eu sei que alguém tá vindo na minha casa, and my kids are in my house, e meus filhos estão na minha casa, I'm going to do anything to take you out so that you don't get to my kids. eu vou fazer qualquer coisa pra te tirar de lá pra você não chegar aos I meus will filhos. leave you injured. I will leave you hospitalized. I have no problem with that. Eu vou te deixar ferido, hospitalizado. Eu não tenho problema com isso. I can't believe he would say that. He's a pastor. Eu não acredito que ele pode dizer isso. Ele é um pastor. Okay? Jesus says, if someone's going to break into your house, you're going to be ready for them. Jesus diz, se alguém vai entrar na sua casa, se você sabe que alguém vai entrar na sua casa, você vai se preparar. Okay? Well, Jesus is saying, I'm coming back. Então Jesus está dizendo, eu tô voltando. And there's going to be wrath. Então, e vai ter ira. So you better be ready for me. Então se prepare para mim. You better believe in Jesus to have your sins forgiven. Creia em Jesus, tenha os seus pecados perdoados. And then if you're a Christian, be ready for his return. E se você é um cristão, então fique preparado para o retorno dele. And that's what he says in the last verse. E é isso que ele diz então no último versículo. 44. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Okay. Be ready for the Lord. Então, fiquem preparados para You o don't know Senhor. when he's coming. Você não sabe quando ele está vindo. It says he's coming when you least expect it. Ele diz, olha, ele vem quando vocês menos esperarem. Okay, so when someone's like, well, it's going to be this date and blah, 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 and this year. And, Então, alguém dizer, olha, esse dia aqui, nesse ano... and the guy, you know, the guy in 2012, he had all this math done. It was all scientifically proven. Aquele pessoal lá dos anos 2012, lá que tinha um monte de conta e coisas que provavam. Okay? It was all garbage. Era tudo lixo. You don't know the day or the hour. Você não sabe o dia e a hora. But he says, be ready. Mas Jesus diz,
fique pronto. Be ready, be watching. Fique preparado, fique vigilante. Now he's going to talk a lot more about this E ele vai falar muito mais sobre isso. as we finish chapter 24 and go into chapter 25. Ali pro final do capítulo 24 e o começo do 25. That's where we started a few weeks ago. Que é onde a gente começou algumas semanas atrás. What are you doing with the gifts that God gave you? O que você está fazendo com os dons que Deus te deu? How are you serving Him? Como você está servindo a Ele? You should be able to come in and say, listen, I serve the Lord. I do this, this, and this. Você deveria conseguir vir e falar, olha, eu sirvo ao Senhor, eu faço isso, isso e aquilo. If you're saying, well, I can't name anything. Se você disser, olha, peraí, não sei dizer nada. Okay? Then you are doing something wrong. Então você está fazendo algo errado. Because that's not being watchful. Porque isso não é ser vigilante. That's not being ready for the return of the Lord. E isso não é estar pronto para o retorno do Senhor. Now, remember what we talked about in the beginning of the passage in verse 35. Então lembre do que a gente falou no começo da passagem no versículo 35. Heaven and earth will pass away. Os céus e a terra passarão. So if we're here living for this life, Então se você está aqui vivendo para essa vida, focused in on our careers, focado na sua carreira, focused in on our possessions, ou nas nossas posses, focused in on our vacations, ou a gente focar nas férias, focused in on our clothes, nas nossas our roupas, appearance, nossa aparência, we are doing everything wrong. a gente está fazendo tudo errado. We're not living for the things that God's telling us to live for. A gente não está vivendo, então, para as coisas que o Senhor disse para a gente We're viver. meant to use our gifts and our talents, A gente deveria usar os nossos dons e and talentos, especially our time. e especialmente o nosso tempo, We only have a little bit of time left. e a gente só tem um pouco de tempo We sobrando, got to certo? use our time for the Lord. E a gente tem que usar o nosso tempo para o Senhor. That's the whole point here as we get to the end. É isso, é realmente o ponto todo aqui no final. So today, let me ask you a simple question. Então hoje à noite eu quero fazer uma pergunta simples. Are you ready for the return of the Lord? Você está pronto para o retorno do Senhor? Okay? I don't know when it's coming. Eu não sei quando ele vem. But if it was coming today, Mas se ele tivesse vindo hoje, would you be rejoicing? você ia se alegrar? Or would you be like, oh, shoot, I should have done this and this and this other thing? Ou ia ser do tipo, cara, eu tô deixando fazer isso, aquilo. Okay? You should be doing those things now so that when he comes, you're like, hey, look at Lord, I'm doing your work. Você devia estar fazendo essas coisas agora para poder dizer, olha, Senhor, eu tô fazendo sua obra. And then he says, hey, well done, good and faithful servant. E ele poder te dizer, olha, muito bem feito, meu servo bom e fiel. Okay? So tonight, look at your life. Então, hoje à noite, olha para sua vida. What are you doing for the Lord? O que você está fazendo pelo Senhor? What are you doing for his kingdom? Pelo seu reino. Okay? We talked about this before. A gente já falou sobre isso. There's people all around us who are dying and going to hell. Tem gente ao nosso redor, para todo lado, que estão morrendo e indo para o inferno. All sorts of people who are deceived. Todo tipo de gente que está enganada. Okay? There was some construction going on here right next to our church. Então, tem alguma construção acontecendo aqui bem perto da igreja. And I was walking by them, and there was a lady out there who was cleaning. E eu estava passando por ali e tinha uma moça que estava limpando. So I asked her, I said, hey, what is this? E aí eu perguntei, o que é isso? Oh, it's the Kingdom Hall. Ah, é o Salão do Reino. Okay? It's the Jehovah's Witness Church. É a Igreja das Testemunhas de Jeová. And I was like, oh. E eu disse, And she was like, oh, you're welcome to come. E ela disse, não, bem-vindo pra vir, tá? Thank you. Valeu. There's a whole group of people who are deceived. Tem todo um grupo de gente que está enganado. Okay? And those guys are going to pay the price for their deception. E aqueles caras vão pagar o preço pelo engano. Okay? That's serious. Isso é sério. Okay? We need to reach those people. A gente precisa alcançar essas Okay? pessoas. We have neighbors around us that don't believe in Jesus. A gente tem vizinhos no nosso redor que não creem em Jesus. They're not going to go to heaven. Eles não vão pro céu. They're going to be faced with the wrath of God. Eles vão encarar a ira de Deus. We have to do something about that. A gente tem que fazer algo sobre isso. You guys have neighbors. Vocês têm vizinhos. You guys have family members. Vocês têm membros da You família. have colleagues at your work. Vocês têm colegas no trabalho. Okay? All these people who don't know Jesus. Todas essas pessoas que não conhecem Jesus. And it's got to be our job to at least do something to help them know E Jesus. tem que ser o nosso trabalho, pelo menos fazer alguma coisa para que eles conheçam Jesus. Okay? We try to create some events here at our church where you guys can bring people here. A gente tenta criar alguns eventos aqui na igreja para que a gente possa trazer pessoas. Because that's the easiest form of evangelism. Porque é a forma mais fácil de evangelismo. Hey, you want to come to our church this event? Olha, quer vir na nossa igreja para esse evento? That's it. You don't have to talk to them about Jesus. Só isso, você não precisa falar sobre ele, Bring sobre them here, Jesus. we'll talk to them about Jesus. Você traz eles aqui e eu vou falar com eles sobre Jesus. Okay? We'll teach them the Word of God. Eu vou ensinar a palavra de Deus. But you guys got to bring the invitation. Mas aí você tem que fazer esse convite. Okay? So, this is what we need to do. Então é isso que a gente precisa fazer. And I want you guys to think about what you're doing for the Lord. E eu quero que vocês pensem sobre o que você está fazendo sobre The Lord pro is giving Senhor. us so many clear, strong exhortations. O Senhor dá exortações tão claras e fortes. Watch. Vigiem. Be ready. Se preparem. Okay? Prepare yourself for the day of the Lord. Se prepare para o dia do Senhor. Okay, so
We're going to have another time of worship now. Então a gente vai ter outro tempo de adoração. And we can praise Jesus because we're not going to be subject to his wrath. E nós podemos louvar a Jesus porque nós não vamos ser assunto da sua ira. Okay? We're not going to receive anything negative. We're going to be saved. A gente não vai receber nada daquilo que vai ser o negativo, nós somos salvos. Okay? Let's praise him for that. Vamos adorá-lo por isso. And then praise him that he left us here to be part of the work that he has here on earth. E vamos louvá-lo também porque ele nos deixou aqui para ser parte da sua obra que ele deixou aqui na He terra. could have said, you know what? I don't want to use you guys. I want to use someone else. Ele podia dizer, olha, eu não quero usar vocês não, eu vou usar outra pessoa. But he left us here Mas ele nos deixou to work. para trabalhar. Man, let's praise him for that. Então vamos louvá-lo por isso. Okay? So we're going to praise God. Então nós vamos louvar ao Senhor. And we're going to have communion in the back. E a gente também vai ter a ceia lá atrás. So whenever you're ready, go back there and remember the body and the blood of Jesus. Então quando você estiver pronto, vai lá e lembre o corpo e o sangue do Senhor. Let's stand and worship the Lord. Então vamos levantar e adorar o Senhor Jesus.